Vamos, antes de falar dessa obra, o Alberto repetiu, na verdade, um questionário amplo, feito pela primeira vez no início dos anos 2000, que já repercutiu bastante na época, para identificar a posição dos entrevistados em diferentes aspectos do dia a dia dos brasileiros, e a gente separou aqui alguns deles. Confira. A polarização política se cristalizou na sociedade brasileira nas últimas 2 décadas. Na primeira rodada da pesquisa, 22% dos brasileiros diziam ser de esquerda, 39% de centro, o mesmo percentual dos que diziam ser de direita. Agora, o centro perdeu 11 pontos percentuais, a esquerda ganhou 7 pontos e a direita 4. A pesquisa também identificou que, quando o assunto é economia, o brasileiro era e continua estatista, mas ensaiou a adoção de princípios liberais. A análise combina o resultado de uma série de perguntas em 3 índices diferentes. A parcela dos entrevistados que defende que o Estado deveria ser protagonista na oferta de bens e serviços recuou de 47% para 42%. Já os brasileiros que defendem uma economia de mercado foram de 7% para 10%. A maior parcela, entretanto, está no meio, com 48%. Um aumento de 2 pontos percentuais na comparação com 2002. Resultado parecido com o observado no questionário sobre o papel do Estado em regulamentar a atividade econômica. E também na abertura do mercado para importação de produtos estrangeiros. A pesquisa ainda corroborou outras 2 tendências observadas pelo censo do IBGE. Nas últimas 2 décadas, o número de católicos está cada vez menor, e o Brasil se tornou um país de maioria negra, realidade impulsionada pela autoafirmação dos pardos, que foram de 46% dos entrevistados para 57%. Alberto, primeiro, parabéns pelo seu trabalho e vamos lá. Basicamente, mudamos nesses 20 anos na sua percepção para melhor ou para pior? Olha, isso vai sempre depender do ponto de vista, Caio. Os evangélicos vão dizer que foi para melhor, os católicos vão dizer que foi para pior. Então, né, os brancos vão achar que foi para pior, porque diminuiu bastante o percentual de brancos, os pardos vão achar que foi para melhor. A gente fez, na verdade, detectou o que mudou nesse período e nós trabalhamos um pouco sobre as causas dessas mudanças, tá? E aí? E qual que é a sua conclusão? Essa coisa dos evangélicos é importante chamar a atenção, a pesquisa traz outras informações. Nós avaliamos como os brasileiros veem a Bíblia. Isso é algo fundamental, porque é um tema muito disputado, né? Se a Bíblia ela é a palavra de Deus, palavra por palavra, a palavra divina, ou se ela é um livro escrito pelos homens, ainda que inspirado por Deus. E houve um aumento na ideia, no apoio ao literalismo bíblico. Houve um aumento junto aos evangélicos, mas mais importante do que isso, junto aos católicos. Ou seja, os católicos, num certo esforço de se proteger da sangria de fiéis, eles passaram a adotar uma teologia que nunca foi a visão católica. A visão católica sempre foi a de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Então, alguns vão dizer, e a gente até chega a escrever, é uma visão mais fundamentalista? Essa visão cresceu nesse período? Sim, isso por um lado. Por outro lado, também aumentou a proporção de pessoas que se dizem sem religião. As pessoas acreditam em Deus, as pessoas vão a serviços religiosos, algum tipo de atividade religiosa pública, mas elas não se vinculam a nenhuma religião, principalmente os mais jovens. Então, veja, as mudanças não vão só numa direção. O crescimento dos pardos, você mencionou, porque se convencionou chamar no Brasil a soma de pardos e pretos de negros, mas os pardos, nós temos na pesquisa uma pergunta aberta, que a pessoa fica livre para dizer qual sua cor ou raça. O percentual de negros não aumentou, ele era 7% há 20 anos atrás e foi 6% agora. Enfim, essa variação de não pode se dizer que caiu, está dentro da margem de erro da pesquisa. O que houve foi um aumento bastante significativo da proporção de pardos e também de pretos, de pessoas que se dizem pretas. E por que as pessoas se dizem pardas e pretas? A grande maioria por causa de sua cor de pele, em primeiro lugar, e em segundo lugar por conta dos documentos oficiais. Eu não sei, quer dizer, se vocês sabem, isso é uma política que começou nos anos 2000,
né? Nós já temos isso, todo brasileiro tem na sua certidão de nascimento, eventualmente certidão de casamento, a sua cor ou raça, mas as crianças hoje que se matriculam em escolas públicas declaram a sua cor ou raça, e aí dentro desse eixo branco, pardo e preto tem que escolher dentre essas três. Então o brasileiro está sendo treinado pelas categorias administrativas do Estado brasileiro a se classificar dentro dessas cores e raças. Por isso que isso aumentou muito nesse período. E mais importante, né, as pessoas em geral remetem raça a um continente, né? A raça negra está referida à África, a raça branca está referida à Europa. Os brasileiros não dão bola para continente. Então, em que pese toda a militância desses 20 anos, quer dizer, a grande vitória do movimento negro foi que os brasileiros passaram a se ver de forma mais escura, a população se escureceu, quem era branco, né, mais escuro passou a se considerar pardo, quem era pardo mais escuro passou a se considerar preto. No livro a gente cita o caso do ministro Flávio Dino, é um caso público, eu estou totalmente à vontade para citar, quando ele foi candidato a primeira vez para governador do Maranhão, na ficha pública dele, do TRE, que também os candidatos têm que dizer sua cor ou raça, ele se declarou branco. Quando ele disputou a reeleição para governador do Maranhão, ele se declarou pardo, ou seja, o Flávio Dino se escureceu. Então isso foi uma vitória do movimento negro. Beto. Agora... Perdão? Não, pode concluir, só para eu passar para a Thaís aqui. Agora, não foi uma vitória o fato das pessoas não remeterem aos continentes. Os continentes não são relevantes, eles eram importantes para 20% da população há 20 anos atrás e caiu para 10%. Então, no momento de dizer sua cor ou raça. Então, isso não foi uma vitória do movimento negro. Alberto, que prazer te reencontrar aqui, meu caro. Boa noite. Igualmente, Thaís, igualmente, boa noite. Alberto é minha fonte há muitos anos lá em Brasília, né, Alberto? Meu caro, eu li seu livro lá há 20 anos e agora de novo, é muito interessante e vou puxar a brasa para a minha sardinha aqui da economia para a gente tratar exatamente desse ponto do brasileiro tentando ser um pouco mais liberal, mas numa resistência ainda muito forte de se descolar da dependência do Estado. Esse é um quadro que nos afasta da possibilidade de grandes reformas do Estado brasileiro? Olha, não deixa de ser uma dificuldade. Você tem que enfrentar a visão predominante da população. Agora, essa visão também está na elite brasileira, Thaís. A elite também não tem uma visão liberal. Veja, na pesquisa, a gente avaliou o liberalismo de três maneiras. O liberalismo do brasileiro em relação à abertura de mercado, isso aumentou bastante, né? Eu acho que houve uma experiência da sociedade, uma experiência coletiva que menos impostos de importação facilita o consumo. Então, houve uma ampliação vigorosa do apoio ao liberalismo, à redução do protecionismo, tá? A redução do mercantilismo. Produção de bens e serviços, vocês colocaram o gráfico aí, houve um discreto aumento, e aí são vários itens que a gente avaliou, por exemplo, telefonia, houve um grande aumento, porque o brasileiro teve a experiência de ter melhorado o serviço de telefonia privado, mas, por outro lado, transporte público, que majoritariamente é ônibus, o brasileiro passou a querer mais Estado. Provavelmente, a gente diz isso no livro, porque os serviços particulares de ônibus pioraram por diversas razões, né, que não cabe aqui, pandemia, aumento de automóvel, motocicleta, redução do faturamento das empresas, dificuldade de manter os subsídios, né? Mas o fato é que o brasileiro é muito pragmático. Essas três avaliações que nós fizemos, elas ensinaram uma coisa para a gente. Se o brasileiro percebe que mais mercado melhora a vida dele, ele apoia mais mercado. Se mais mercado não melhora a vida dele, ele olha para o Estado e diz, não, põe o Estado de volta aqui. Tá? Então, há uma interação entre a visão da população e como o mercado funciona para ela. Então, tem um pragmatismo muito grande, sim, nisso. Jussara?
Alberto, me chama muita atenção, claro, a questão da polarização política. E chama a atenção aqui essa polarização muito centrada na figura de Lula e Bolsonaro. Queria que você comentasse isso, como isso molda a democracia brasileira atualmente e se dá para esperar um caminho fora de Lula e Bolsonaro. Olha, dá para esperar com o passar do tempo, né? Sempre vai ter uma renovação da elite, quer dizer, mas enquanto eles estiverem aí, o que a gente detectou, porque tem vários temas, nós avaliamos todos os temas, inclusive esse que a Thaís mencionou, do liberalismo. Houve uma polarização com relação ao liberalismo. Polarização significa quem é de direita ficou mais liberal e quem é de esquerda ficou menos liberal. Não houve. Tá? Então, em vários temas que todo mundo acha que houve polarização, não houve. Em 2 temas aconteceu polarização. O tema do aborto, quem era contrário ao aborto ficou mais contrário, quem era de direita ficou mais contrário ao aborto e quem era de esquerda ficou mais a favor do aborto. E o tema da igualdade sexual entre homens e mulheres, da igualdade voltada às práticas sexuais, não é igualdade de afazeres domésticos, também a gente avaliou isso. Inclusive, para vocês, mulheres, vai uma boa notícia, tem um capítulo dedicado a isso. A visão igualitária entre homens e mulheres no Brasil aumentou de forma bastante significativa nesses 20 anos. Né? E aí a gente menciona isso no capítulo, né? Vocês devem se recordar, 20 anos atrás, o fraudário em locais públicos, shopping centers, eles ficavam no banheiro feminino. Hoje não, o fraudário fica num banheiro de uso comum de homens e mulheres. Isso é reflexo dessa mudança de mentalidade. Bastante comemorada essa vitória, viu, Alberto? Posso te garantir. Alberto, resultado de muita luta, um longo processo, né, Thaís? Claro. Alberto, além de uma pesquisa ali, praticamente desse perfil, desse raio-x, essa tomografia, vamos dizer assim, que vocês fizeram do brasileiro, você domina muito bem, é um cientista político, trabalha muito com dados políticos. Eu vou aprofundar um pouco mais o que a Jussara perguntou. Para 2026, que brasileiro que está indo na urna, e se você, olhando as movimentações dos players políticos, mesmo dando nome aos bois mesmo, do presidente Lula, do Tarcísio de Freitas, do Ratinho, da oposição, do Centrão, a política está indo para onde em 2026 e mais especificamente em outubro de 2026? Ô, Caio, ela continua polarizada, né? A polarização é muito simbólica, a gente diz isso nesse capítulo. Ela é em torno das figuras de Lula e Bolsonaro. Lula é o grande candidato e grande eleitor da esquerda. Bolsonaro não será candidato por impedimento jurídico, mas ele é o grande eleitor da direita. Ele pode ter sofrido ou pode estar sofrendo algum grau de desgaste, mas o candidato que Bolsonaro apoiar é o mais provável adversário de Lula no segundo turno. Eu acredito que a eleição será em 2 turnos. Lula realmente disputando a reeleição, ele vai para o segundo turno com quem? Muito provavelmente com um candidato que Bolsonaro pedir para o eleitorado votar, o eleitorado de direita. Então, eles são as figuras-chave da eleição do ano que vem. Falta um ano, né? Então, mas a onda hoje parece estar para o governo, né? Pelo menos na análise política, nas pesquisas. Você acha que essa onda pró-governo de um mês para cá, mais ou menos, se mantém por um ano até lá? O Lula, em outras palavras, é muito favorito ou não? Olha, eu acho que a eleição, o país se dividiu. É muito curioso, né? Quando você olha pesquisas realizadas e publicadas, vocês passem a reparar nisso. Você é contra ou a favor Bolsonaro ser preso, contra ou a favor Bolsonaro ser condenado, né? Todos esses temas que envolvem Lula e Bolsonaro, os resultados ficam muito em torno de 50-50. Pega o resultado válido, né? Quem não sabe, não responde, vai ficar 45-55, 47-53. Tudo é assim no Brasil hoje em dia. Então, eu acho, quando você faz essa pergunta, eu digo, olha, Lula é o favorito hoje, nesse momento, se a eleição fosse hoje, é evidente que ele seria o favorito. A eleição tende a ser apertada, porque o Brasil está dividido ali em torno dos 50, né? O padrão mudou. Se a gente pegar o resultado de todas as eleições presidenciais, a gente vai ver isso acontecendo de eleição para eleição. E o adversário... Agora, quando você pergunta, ele vai ganhar? Não dá para dizer.
tendo uma crise econômica, ele teria muita dificuldade. Dado que é tudo próximo dos 50, né, não pode acontecer nenhuma crise daqui para lá para que Lula permaneça sendo o favorito. Nós temos, tradicionalmente, no Brasil, que o governo melhora no ano eleitoral. Isso aconteceu em todas as eleições. Pode não acontecer nessa? Claro que pode. Né? Eu imagino que será uma tentativa de Lula, uma vez que aconteceu na eleição passada, quando o Bolsonaro estava no governo, ele gastou muito, ele abriu o cofre do governo a fim de melhorar a sua situação e até vencer, e ele se aproximou muito de Lula. Lula sabe disso, são políticos, acompanham, sabe tudo o que acontece. Lula vai dizer, olha, se Bolsonaro fez isso 4 anos atrás, eu vou fazer isso agora.